Bem com vocês? Aqui quem fala é o professor César e hoje nós vamos falar um pouquinho de história. Hoje eu vou colocar aqui um período muito importante na história do Brasil e aí eu vou colocar também um podcast que é a cereja do bolo para vocês que vai fazer a prova, que vai fazer um concurso, vai estudar para o Enem. É muito interessante. Sem mais delongas, tá bom? Depois não esquece de deixar o like, de ativar o sininho para fortalecer o professor. Vamos lá? É rapidinho, tá, gente? Vou colocar minha webcam aqui no cantinho. Tá ok? Vou começar a leitura aqui. Aqui está um breve roteiro sobre o período regencial, em 1831 a 1840, com foco no que mais costuma ser cobrado em concurso, nas provas, no Enem e nas provas paulistas também. Vamos lá, primeiro tópico aqui, pessoal. O contexto, o início de 1871, após a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdicou do trono, né, e deixou seu filho de 5 anos. Deixou seu filho com apenas 5 anos, que era Dom Pedro II, tá? E aí, o período foi marcado por instabilidade política e disputa entre grupos revoltosos, né? Então foi um período muito perturbado, porque não tinha um poder centralizado. Continuando aqui, temos a primeira regência, né? Que é a regência provisória, de 1831, composta por 3 regentes. O objetivo era manter a organização e o governo estável. Temos depois a regência trina, de 1831 a 1834, era para preservar o equilíbrio entre as facções políticas, né, entre os grupos. E temos também aqui um crescimento das disputas entre os liberais, né, que eles queriam maior autonomia às províncias, né, e temos os conservadores, que queriam a centralização do poder, tá bom? Queria a volta de Dom Pedro. Continuando aqui, temos o ato adicional de 1834, que aqui é o que é mais cobrado, né, em concurso e nas suas provas. Transformou a regência una em uma regência una, né, ela é trina, né, agora é só uma pessoa, né, que está lá no poder. Criou a Assembleia, né, a Assembleia Legislativa Provisória, províncias, e ampliou a autonomia das províncias. Temos também aqui, extinguiu o Conselho do Estado, né? Eliminou, né? Não tem mais o Conselho do Estado aqui, e transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, com as câmaras municipais fortalecidas. E aqui já no quarto tópico, nós temos a regência una, a primeira regência una, que é feita pelo Feijó em 1835 a 1837. Renunciou por pressões políticas, né? O final aqui teve muita pressão, muita gente não contente. E temos a segunda, que é de Araújo Lima, de 1837 a 1840, que aqui quem está no poder é o conservador. Ele defendeu a centralização, né? Mais poder, um poder centralizado nele mesmo. E aqui nós vamos ter uns pontos-chave, que são as revoltas. A primeira revolta, a cabanagem, que é uma revolta popular de índios, negros e mestiços contra a elite. Temos a outra importante, que é a farroupilha, de 1835 a 1845. Eles queriam a separação e maior poder para eles, né? Desse período, eles queriam se separar do Brasil. E temos a Sabinada, que queria uma república, né, independência, e era contra a centralização. Temos a Balaiada, em 1838 a 1841, a população liderada por vaqueiros, escravos e artesãos. Então era popular também essa daqui. Tá bom, pessoal? Já finalizando aqui, que é rápido. Bate bola, rapidinho, tá bom? Só pra
explicar para vocês o que vocês vão ouvir no podcast, né, com mais detalhes, tá bom? O fim da regência foi um movimento chamado o golpe da maioridade, quer dizer, então, em 1840 teve o golpe da maioridade. Dom Pedro II, com 14 anos, ele herdou o trono e daí começou o início do segundo reinado. Alguns tópicos aqui que costuma cair, né? Bastante, que é o ato adicional de 1834, mais autonomia para as províncias, e a revoltas regenciais, causas, né? Consequências, né? E características e localização, e o golpe da maioridade. Bom, pessoal, é isso. Agora eu vou deixar o podcast aí, a cereja do bolo, tá bom? Pra você seguir aí, é muito da hora. Ouve esse podcast aí, foi feito com muito coração, com base nos estudos, né, nos documentos, nas apostilas que nós vem estudando. Um abraço, fica com Deus. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. O tema é quente. O período regencial no Brasil. Aquela década, de 1831 a 1840, sabe? Uma década fundamental, né? Logo depois que Dom Pedro I abdicou e antes do Dom Pedro II assumir de fato. Exato. E as fontes que a gente tem mostram um período assim de muita ebulição política, transição, instabilidade. Muita instabilidade. Imagina, o trono vago, o herdeiro era uma criança de 5 anos. Pois é. Então a nossa missão aqui é entender como o Brasil lidou com isso. Que forças políticas estavam em jogo, quais foram os eventos cruciais e as grandes rebeliões que quase, desmontaram o país. É isso aí, foi um período de teste extremo para a unidade nacional. Sem a figura do imperador adulto, todas as tensões vieram à tona. Regionais, sociais, um caldeirão. E as fontes indicam basicamente 3 grandes correntes políticas tentando dar um rumo para o país. Primeiro, os restauradores, também chamados caramurus. Ah, os caramurus, mais conservadores ligados a Dom Pedro I. Queriam a volta dele, basicamente. Isso. Depois, os liberais moderados, os chimangos. Esses eram a força dominante, né? Sim, principalmente os grandes proprietários rurais do Sudeste. Eles queriam, assim, alguma descentralização, mas com um controle firme no Rio de Janeiro. E, por fim, os liberais exaltados. Tinham vários nomes, farroupilhas, jurujubas. Esses eram mais radicais. Representavam elites de outras regiões, setores urbanos, defendiam bem mais autonomia para as províncias, um federalismo mais forte mesmo. Alguns até flertavam com ideias republicanas, vindas lá da Revolução Francesa. Exatamente. Mas é importante dizer, essas divisões não eram blocos rígidos, sabe? Refletiam interesses muito concretos de classe, regionais, que viviam em conflito. Entendi. Os partidos conservador e liberal do Segundo Reinado. Foi um aprendizado na marra. Faz sentido. E logo no começo, nas regências trinas, teve uma medida de impacto. Suspenderam o poder moderador, Aquele poderzão do imperador. Suspenderam temporariamente isso. E vieram 2 criações bem importantes nesse início. A Guarda Nacional, em 31, ideia do Padre Feijó. Ah, a Guarda Nacional, que deu poder militar local para os coronéis, os grandes proprietários. Na prática, sim. E o Código de Processo Criminal de 32. Que deu poder de justiça e polícia local para os juízes de paz, que também eram dessa elite. Então parecia descentralizar, mas no fundo... Reforçou o poder local dessa mesma elite rural, principalmente. Uma descentralização controlada por eles. Certo. Aí, para tentar achar um equilíbrio, veio o Ato Adicional de 1834. Deu mais voz local, sim. Uma concessão aos exaltados, talvez. Mas manteve a nomeação dos presidentes de província pelo governo central. Um equilíbrio tenso. E estabeleceu a regência una, Com um regente só. Isso. E o primeiro regente uno foi o Feijó, de 1835 a 37. E foi justamente aí que a coisa pegou fogo. Foi o período de maior agitação, Com a eclosão de várias revoltas importantes. Exato.
O ato adicional, na tentativa de conciliar, acabou coincidindo com um auge da instabilidade. Não agradou totalmente ninguém e as tensões explodiram. E a reação veio logo depois, com a regência una de Araújo Lima, de 37 a 40, o tal do regresso conservador. Pois é, Araújo Lima representava uma visão mais centralizadora, e a lei interpretativa do ato adicional de 1840 basicamente voltou atrás em boa parte da autonomia que tinha sido dada às províncias. Foi uma resposta direta às revoltas, então. Sem dúvida. O medo da desordem, da fragmentação do país, era enorme entre as elites, especialmente as que formariam um partido conservador. Queriam ordem a qualquer custo. E foi nesse clima todo que veio o golpe da maioridade em 40. Isso articulado pelos liberais, olha que curioso, anteciparam a coroação do Pedro II com só 14 anos. A ideia era que só a figura do imperador, mesmo tão jovem, poderia trazer a paz de volta. Foi o fim da regência. Uma solução vista como necessária para acabar com a instabilidade que marcou a década inteira. Mas enquanto essa briga política acontecia no Rio, o resto do país estava, assim, pegando fogo literalmente em alguns lugares. As rebeliões desse período são impressionantes pela variedade e intensidade. Demais. E elas mostram bem as diferentes fraturas da sociedade brasileira da época. Tem a cabanagem no Pará e Amazonas, de 35 a 40. Essa foi gigantesca, né? Participação popular enorme. Indígenas, negros, mestiços. Sim, uma revolta contra a miséria extrema, contra a exclusão. E a repressão foi de uma brutalidade absurda. Fala-se em 30 mil mortos, talvez mais. Chocante. E bem diferente foi a Guerra dos Farrapos, lá no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Durou 10 anos, de 35 a 45. Bem diferente mesmo. Essa foi liderada pela elite dos estanceiros gaúchos. Tinha causas econômicas claras, tipo os impostos do charque, e políticas, como a nomeação do presidente da província. Chegaram a proclamar repúblicas independentes, né? Piratini, Juliana. Sim, e teve participação de figuras como o Giuseppe Garibaldi. Foi a mais longa das revoltas regenciais. E teve também a revolta dos Malês, na Bahia, em 35. Essa é muito particular. Única, né? Uma revolta urbana, organizada por escravizados muçulmanos, muitos deles alfabetizados em árabe. Uma identidade étnico-religiosa fortíssima. Mas foi reprimida muito rápido, né? Duramente reprimida em poucas horas. E ainda tiveram outras, né? A Sabinada, também na Bahia, a Balaiada no Maranhão. Cada uma com sua cara, seu motivo. Uau! Então, o que a gente tira desse mergulho todo? Fica claro que o período regencial foi bem mais que uma transição, né? Com certeza. Foi um verdadeiro laboratório político e social para o Brasil. Um teste de limites. Onde se debateu projetos de nação, centralização versus autonomia, e onde as contradições profundas do país explodiram de forma violenta. Exatamente. Foi ali que as grandes forças políticas do Império, liberais e conservadores, começaram a se definir. E a própria unidade do Brasil foi testada ao extremo. O poder central foi desafiado como nunca. Mostrou um Brasil muito mais diverso, conflituoso e fraturado do que talvez se pensasse. Sem dúvida. Fica então uma provocação para a gente pensar, né? Como será que a forma como todas essas rebeliões tão diferentes entre si, populares, de elite, urbanas, rurais, foram contidas e as tensões que elas mostraram, como isso tudo influenciou o Brasil que veio depois? É uma ótima pergunta. Como isso moldou não só a consolidação do poder do Dom Pedro II, mas as próprias dinâmicas de poder, as desigualdades que persistiram por tanto tempo no país. Fica a reflexão. Material para muito mais conversa.